A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 99 Capítulo 4 A consciência do grupo familiar. Além de sermos filhos, parceiros e talvez pais, partilhamos um destino comum com relacionamentos mais distantes. O que quer que aconteça a um membro de nosso grupo familiar, para bem ou para mal, nos afeta e afeta também os outros. Junto com a nossa família, formamos uma associação cujo destino é comum. Ao vento do destino num grupo de terapia, um homem contou que, em criança, sentado no alto de um morro, contemplava sua aldeia sendo atacada e destruída por vizinhos de outra religião. Falou do ódio que sentirá por aqueles homens, alguns dos quais conhecia e estimava. Pensou então, como eu me sentiria se tivesse nascido numa daquelas famílias? Se um vento desviasse minha alma umas poucas centenas de metros e eu penetrasse no ventre de uma daquelas mães, e não da minha? Nesse caso, agora eu estaria cheio de orgulho pela vitória, como eles, e não de dor e ódio. Como estou, eles seriam amados e nós odiados. O curso da vida desse menino foi influenciado pelos ventos do destino, não pelo que fez ou deixou de fazer, mas pelo fato de pertencer a uma família e não a outra. Os vínculos, no grupo familiar, estendem-se também ao longo do tempo e das distâncias, de sorte que os membros da família estão ligados a outros que já morreram há muito tempo ou foram para longe. Libero minha avó, uma mulher de 42 anos, contou que fora abandonada pela mãe e criada pelos avós. Como resultado de seu trabalho no grupo de terapia, eu sentiu forte ligação íntima com a mãe pela primeira vez na vida. À noite, depois da ceição, a mãe telefonou-lhe para informar que sua avó morrera de repente, mais ou menos na hora em que ela estava reunida com o grupo. A mulher se convenceu de que, ao estabelecer uma conexão íntima com a mãe, liberara a avó para morrer em paz. A psicoterapia sistêmica está cheia de histórias parecidas sobre eventos relacionados no tempo, mesmo quando os mecanismos que os associam escapem a toda tentativa de explicação. Sou seu filho. Um jovem pai perdeu a esposa e o filho num acidente trágico. Anos depois, uma segunda mulher engravidou dele, com medo de que o mesmo sucedesse a ela e ao filho, abandonou-os. Passados 11 anos, num grupo de terapia, confessou que sentia profundo remorso e o desejo de conhecer o filho. O líder do grupo aconselhou-lhe paciência e ele nada fez. Passada uma semana, recebeu uma carta: Querido rei, meu nome é Daniel. Sou seu filho. Tenho 11 anos de idade. Gosto de skate e de futebol. Gostaria de conhecê-lo logo. As ordens sistêmicas que permitem ao amor florescer nas famílias são muito difíceis de se definir com precisão. Elas apresentam muito mais flexibilidade do que as normas sociais ou morais, inventadas por sociedades ou pessoas para serem obedecidas à risca. Elas são diferentes também das regras de um jogo, que podem ser modificadas de acordo com as circunstâncias ou o capricho. As ordens simplesmente estão aí. O amor exige o que exige, imune ao desejo das pessoas de que suas exigências sejam outras. Não se pode infringir a ordem como se infringe uma lei, mas as ordens do amor podem, e o fazem, castigar pessoas que insistem em ignorá-las. Se não agirmos segundo as exigências do amor, ele se enfraquece e morre, mas não sem pleitear compensação por tamanha negligência. Num relacionamento, submeter-se às ordens do amor é prova de humildade. Em vez de ser a simetria oculta do amor, Bert Hellinger sem limitadora, essa submissão ampara a vida e a liberdade. E como nadar num rio que nos arrasta, se acompanhamos a corrente, ficamos livres para manobrar de um lado para o outro. Estejam vivos ou não, os seguintes elementos integram o sistema familiar: item os filhos, item os pais e seus irmãos, item os avós, às vezes, um ou mais bisavós, item quaisquer outros que se afastaram para dar lugar a alguém no sistema, por exemplo, um ex-parceiro ou amante de um dos pais ou avós, mesmo que separado, divorciado ou falecido, e ainda uma pessoa que beneficiou um membro da família com a sua perda, infortúnio, partida ou morte. A mercearia. Uma mulher estava com dificuldades para pôr sua vida em ordem. Na constelação familiar, descobriu-se que seus pais haviam comprado uma pequena mercearia de um casal já idoso. Esse casal planejara transferir o negócio para o filho, que, no entanto, morrera.
Embora o rapaz não fosse parente da mulher, de alguma forma pertencia ao seu sistema familiar porque ela, indiretamente, lucrara com sua morte. Nunca o vira, mas estava ligada a ele. Quando o rapaz foi incluído na constelação, a mulher acalmou-se. Reconhecer a importância de sua morte teve efeito positivo sobre ela, que logo começou a fazer na vida as mudanças há tanto tempo desejadas. A organização dos grupos familiares. Como vimos, o amor floresce nos nossos relacionamentos quando o vínculo, o equilíbrio entre o dar e o receber, e a boa ordem são mantidos. Isso também se aplica à família ampliada. Entretanto, 5 dinâmicas adicionais condicionam o sucesso do amor nos sistemas familiares. 1. Respeito ao direito de participação. 2. Manutenção da integridade do sistema. 3. Submissão à hierarquia de acordo com o tempo. 4. Aceitação da ordem de precedência entre os sistemas. E 5. Sujeição às limitações de tempo. Respeito ao direito de participação. As pessoas podem continuar a afetar os outros membros mesmo quando são evitadas pela família, excluídas de participação e às vezes até esquecidas. Na medida em que influenciam algum membro do grupo, conscientemente ou não, ainda são membros do sistema familiar, mas quem não influencia outro membro, de modo visível ou oculto, já não é membro do sistema. A participação não depende das decisões ou crenças da família, depende apenas dos efeitos. Todos os membros, no sistema, têm igual direito à participação e nenhum pode negar ao outro o seu lugar. O sistema familiar se rompe quando um membro diz a outro: tenho o direito de participar, mas você não. Isso sucede, por exemplo, se os membros apagam da memória alguém que sofreu, fez um sacrifício ou cometeu uma falta. Talvez uma irmã que morreu na infância ou um tio que enlouquece-o. Os membros de uma família se sentem naturalmente tentados a excluir os que cometeram um crime, envergonharam a família ou violaram-lhe os valores, mas a exclusão de qualquer membro é perniciosa para os que apareceram mais tarde no sistema, independentemente de qual tenha sido a justificativa original. As constelações familiares de pessoas com sérios problemas psicológicos e físicos muitas vezes trazem à tona esses atos de exclusão. Embora esses pacientes não se deem conta das conexões, eles reproduzem em suas vidas o destino da pessoa alijada ou esquecida. Os membros podem esquecer os excluídos, mas o sistema nunca os desmembra. A exclusão de pessoas que têm direito de participação é a dinâmica mais comum de ruptura do sistema familiar. Manutenção da integridade. Os membros de uma família ampliada veem-se como um todo e se sentem completos quando a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 101. Todos os que pertencem ao círculo familiar têm um lugar de honra em seus corações. Pessoas que só se ocupam de si mesmas e de sua própria felicidade não sentem essa plenitude. Sempre que um membro da família consegue restaurar no seu coração um excluído, a diferença é prontamente sentida. As imagens internas da família e do eu ficam mais completas e a pessoa de fato se sente mais integrada. O amante de minha mãe. Todos os representantes relataram inquietude e irritação quando uma mulher montou a constelação de sua família. Então, o primeiro amante de sua mãe, falecido muito jovem, foi acrescentado, bem como a primeira esposa de seu pai, a quem ele abandonara quando iniciou o caso com a mãe da mulher. Depois da inclusão dessas duas pessoas, os representantes imediatamente se acalmaram. Quando tomou seu lugar na constelação, a mulher descreveu uma sensação de abertura no peito e um profundo sentimento de correção. Nos dias seguintes, comunicou uma mudança na experiência de si mesma, como se houvesse crescido e alcançado a paz. Essa sensação de abertura no corpo é típica das pessoas que estão restaurando um membro excluído do círculo familiar. Nosso senso do eu muda quando o excluído é levado de volta à consciência. Os sistemas são totalidades, e as pessoas, num sistema de relacionamento, só se sentem integradas quando o sistema inteiro está representado nelas. Submissão à hierarquia. Dentro de um sistema, as leis autoevidentes e naturais do ser e do tempo aplicam-se também aos sistemas familiares. O ser é limitado pelo tempo, o mais antigo vem antes do mais novo. O tempo atribui sequência e estrutura ao ser.
Nos sistemas de relacionamento, isso significa que quem entra no sistema primeiro tem certa precedência sobre os que entram depois. Os pais entram no relacionamento antes dos filhos, o primogênito, antes do segundo filho, e assim por diante. Isso só estabelece uma hierarquia natural dentro da família, que precisa ser respeitada. Nas famílias desorganizadas, um membro mais jovem frequentemente quebra a hierarquia, assumindo a responsabilidade, a função, o privilégio ou a culpa de um membro mais velho. Um exemplo disso é o filho que sofre pelos erros do pai ou tenta ser melhor marido que ele para sua própria mãe. Os mais jovens que agridem a hierarquia do tempo, assumindo as funções e responsabilidades dos mais velhos, muitas vezes reagem, de modo inconsciente, com tendências à autodestruição e ao fracasso. Uma vez que as violações da ordem de precedência são motivadas pelo amor, os que se enredam nessa dinâmica nunca reconhecem sua culpa. Essas violações contribuem muito para as tragédias familiares, por exemplo, casos de suicídio ou doença mental psicogenética, e ainda casos de crime cometido por pessoa mais jovem. As ordens de precedência no tempo, que sustentam o amor numa família, complicam-se ainda mais quando duas famílias preexistentes se associam. Se os parceiros trazem filhos de casamentos anteriores para um novo relacionamento, o amor de um pelo outro não tem precedência sobre o amor por esses filhos. Em famílias assim, o amor bem-sucedido usualmente requer que o vínculo anterior com os filhos se sobreponha ao amor recente de um parceiro pelo outro. Segue-se sua união como homem e mulher numa parceria de iguais, e, finalmente, o vínculo a quaisquer filhos que venham a gerar. Não devemos aplicar essa norma com muita rigidez. Contudo, inúmeros problemas ocorrem em segundos casamentos quando um dos novos parceiros sente ciúmes dos filhos anteriores do cônjuge, ou seja, quando quer que o novo amor tenha prioridade sobre o amor antigo entre os filhos e seu pai. Amo-o por ser fiel à sua filha. Um casal resolveu divorciar-se e a filha ficou com a mãe. O homem, que não queria mais filhos, casou-se com uma mulher que também não os queria. Anos depois, a primeira esposa faleceu subitamente e a filha foi morar com o pai e a madrasta. Filho e madrasta não se davam bem. Disputavam o amor do homem e viviam brigando por a simetria oculta do amor. Bertelinger 102 precedência. O homem, por sua vez, sentia-se dividido filha e o amor pela esposa. Um dia, depois de uma discussão em que o casal chegará a examinar a hipótese de separação, a mulher foi visitar um amigo que a ajudou a compreender as implicações sistêmicas do caso. Nessa mesma noite, ela disse ao marido: "Quando considero o amor que você sente pela sua filha e pela sua primeira esposa, percebo como você é fiel. Amo-o ainda mais por isso." Assim se expressou uma mulher ao iniciar um segundo relacionamento. "Eu não poderia amar um homem que não respeitasse o amor que eu sinto pelo meu filho." Aceitação da ordem de precedência entre diferentes sistemas. A ordem de precedência entre dois sistemas de relacionamento é diferente da ordem de precedência dentro de um sistema de relacionamento. Aqui, o sistema novo tem prioridade sobre o antigo. Quando, por exemplo, o casal formar uma família, esse novo sistema se sobrepõe às famílias de origem, assim como o segundo casamento se sobrepõe ao primeiro. A experiência mostra que, quando as famílias não seguem a ordem de precedência entre sistemas, acabam encontrando dificuldades. Se o amor de um casal jovem por seus pais continua a impor-se a seu amor mútuo, ocorrem distúrbios na ordem de precedência, que tem de ser preservada caso esse relacionamento deva sobreviver. As segundas parcerias apresentam complicações especiais. O segundo sistema tem de impor-se ao primeiro para que a nova família logre êxito. Entretanto, se um dos parceiros traz um filho do relacionamento anterior, o amor por ele deverá impor-se ao vínculo com um novo parceiro. Os casais se defrontam com problemas quando o novo parceiro exige precedência sobre o filho de relacionamento anterior ou quando pleiteia da criança o amor que pertence ao pai natural dela. Se na vigência de um relacionamento a pessoa tem um filho com um estranho, a parceria quase sempre já chegou ao fim. Isso significa que, se a mulher tiver um filho com outro homem na vigência de seu casamento, formará com ele um novo sistema. Pela regra, ela deveria abandonar a primeira família e ir para junto do novo parceiro.
Se preferir ficar com o marido, o único lugar seguro para o filho adulterino será junto ao pai natural. A precedência do novo sistema sobre o anterior exige também do homem que tiver filho com outra mulher, durante a vigência do casamento, o abandono da família e a união com a nova mulher e o filho. Não obstante, terá de continuar sustentando a primeira esposa e os filhos desse relacionamento. Em situações como essa, os primeiros parceiros e filhos pagam um preço muito alto, mas a experiência mostra que quaisquer outras soluções resultam em profundo sofrimento para todos os envolvidos. Os sistemas familiares reagem intensamente ao nascimento de um filho. Sujeição às limitações de tempo. Embora seja necessário que todos os membros de uma família tenham seus lugares e sejam restaurados, a família pode esquecer o passado no devido tempo. Um urso polar vivia num circo. Em sua jaula, não podia sequer virar-se, mal dava 2 passos para frente e 2 para trás. O dono do circo cedeu-o a um zoológico, onde ele conquistou, enfim, amplo espaço para se movimentar. Mas continuou a dar apenas 2 passos para frente e 2 para trás. Um dos outros ursos perguntou-lhe: "Por que faz isso?" E ele respondeu: "Porque vivi muito tempo dentro de uma jaula." Vida e morte são inseparáveis, como lembrar e esquecer, passado e futuro. O reconhecimento de que toda vida, cedo ou tarde, chega ao fim ajuda os membros da família a perceber o que deve ou não ser feito em cada situação. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 103a, no seio das famílias, forte tendência a pegar-se a coisas do passado, a lembranças de experiências boas e más. Quando os membros se agarram a algo que deveriam esquecer, o passado escraviza-os e continua a imiscuir-se negativamente no presente. Uma vez que o velho não pode fenecer, o novo encontra dificuldade em firmar-se. E preciso rígida disciplina para sair desse emaranhamento sistêmico e permitir que o que tem de terminar termine. Todos os membros da família devem desvencilhar-se de alguma coisa, positiva ou negativa, tão logo cesse seu efeito benéfico. Como uma viúva atiçou a curiosidade dos filhos, uma mulher ficou viúva ainda jovem. Ela amava o marido e não queria deixá-lo descansar em paz. Resolveu não procurar outro parceiro, mas não conseguia gozar a vida. Viveu com os filhos até eles saírem de casa e depois voltou ao lar que partilhara com o marido, onde se pôs a pensar nele dia e noite. Tornou-se uma mulher amarga e deprimida. Longe dos filhos, não tinha vida própria. Mesmo os filhos não ficavam alegres ao visitá-la, embora se sentissem culpados quando não a visitavam. Divididos entre o aborrecimento de visitá-la e a culpa por deixá-la só, passaram a evitar a mãe. Ela ficou ainda mais deprimida e amarga. Com a ajuda de um amigo, ela compreendeu que o apego ao passado estava destruindo o amor entre ela e os filhos. Foi para um retiro de idosos, fez novos amigos, criou novos interesses e, aos poucos, deixou que o passado ficasse no passado. Por algum tempo, quase se esqueceu dos filhos adultos. Eles ficaram intrigados a respeito de sua nova vida e, logo, não conseguiram resistir à curiosidade e ao desejo de visitá-la. É bom esquecer o que passou e deixar que o futuro venha como vier. Todas as folhas de uma árvore são modeladas de acordo com o mesmo padrão, mas cada uma é diferente. No outono, passam a ser amarelas, vermelhas ou douradas e depois, caem. Na primavera, folhas diferentes modeladas pelo mesmo padrão básico emergem em tons suaves de verde. Eis o segredo dessa dinâmica sistêmica. A mudança é constante, as folhas se enfraquecem e caem, mas a árvore permanece. Mais tarde morrerá, mas a floresta continuará ali. Apegar-se a folhas caídas pode lisonjear a memória, mas não ajuda a árvore. Assim também, os membros da família nascem e morrem, e agarrar-se ao que foi bom ou mal inibe o fluxo natural da vida. O homem que não percebeu que a guerra acabará no período terrível depois da Guerra dos 30 anos, as pessoas se começam lentamente a abandonar as florestas onde haviam se escondido e a reconstruir suas casas ou fazendas. Voltaram a semear os campos e a cuidar dos poucos animais sobreviventes. Um ano depois,
puderam fazer a primeira colheita em paz, os animais haviam se multiplicado e as pessoas comemoravam. No fim da aldeia, havia uma casa abandonada. Às vezes, de passagem, as pessoas julgavam ouvir barulho lá dentro, mas tinham muito que fazer para ir averiguar. Uma noite, um cão ferido sentou-se ganindo diante da casa deserta. Um pedaço de argamassa desprendeu-se da parede e uma pedra caiu. Uma mão surgiu pela pequena abertura, agarrou o cãozinho e puxou-o para dentro. De fato, vivia lá alguém que não percebera a volta da paz ao mundo exterior. Essa pessoa abraçou o pequeno animal e sentiu-lhe o doce calor. O bichinho adormeceu. A pessoa então espiou pela abertura, viu as estrelas distantes no céu e respirou o ar fresco da noite. Logo os primeiros raios do sol tingiam o horizonte, um galo cantou e o cãozinho despertou. A pessoa compreendeu que o animal pertencia a seus companheiros e permitiu que saísse pela abertura, enquanto seguia com os olhos. Quando o sol já estava alto, algumas crianças se aproximaram, uma delas trazendo uma suculenta maçã vermelha. Notaram a abertura, olharam para dentro e viram o homem dormindo tranquilamente. Para ele, um simples vislumbre da liberdade fora o bastante. Assim como o apego ao passado, a tentativa de controlar o futuro limita a liberdade. Podemos, a simetria oculta do amor, Bert Hellinger 104 intuitivamente, perceber como funcionam as ordens sistêmicas mais amplas, porém, as soluções muitas vezes são surpreendentes e nada parecidas com o que desejávamos ou esperávamos. Por isso, como membros de uma família, enganamos a nós mesmos quando julgamos poder determinar o curso do destino. Por mais que pensemos o contrário, temos de nos sujeitar ao futuro, seja ele qual for, pois, embora às vezes consigamos influenciá-lo, não conseguimos determiná-lo. O veredito: um homem rico morreu e foi bater à porta do céu. São Pedro abriu e perguntou o que ele queria. O homem rico disse: quero um quarto de primeira classe com boa vista da terra, meus pratos favoritos e o jornal do dia. São Pedro hesitou, mas o ricaço era durão. Assim, deu de ombros e levou-o para um quarto de primeira classe, com boa vista da terra, onde não lhe faltaram os pratos favoritos nem o jornal do dia. Ele disse ao homem: bem, eis o que você queria. Volto dentro de 1000 anos. Saiu e trancou a porta. Decorridos os 1000 anos, São Pedro voltou e espiou o quarto pelo buraco da fechadura. Ei-lo finalmente, desabafou o homem. O céu é terrível. São Pedro abanou tristemente a cabeça. Está enganado, disse por fim, o senhor escolheu o inferno. Complicações em grupos familiares. Os membros da família não sentem as agressões às ordens ocultas do grupo familiar como sentimentos de culpa em sua consciência pessoal. As agressões tomam-se óbvias apenas no sofrimento que trazem, especialmente aos filhos, os quais muitas vezes arcam com as consequências do que não fizeram. A dinâmica de uma família exige plena participação de todos os membros. Uma ave, em pleno voo, pode voltar-se para qualquer direção, mas o que vemos é o bando conduzir-se como um todo. Cada ave submete-se ao esquema geral do bando e, graças a essa submissão, continua a participar do grupo. De modo parecido, o todo familiar arregimenta cada membro de modo tão firme que as obrigações e sofrimentos de um membro são vivenciados pelos outros como dívidas e compromissos. Assim, qualquer membro da família pode enredar-se cegamente na teia de dívidas e privilégios de outro, em seus pensamentos, cuidados, sentimentos, conflitos e objetivos. A dor e a felicidade pessoal são limitadas ao interesse da família, tal como o todo contém as partes. Como encontraremos a paz? Num documentário de televisão, um jovem foi filmado à entrada de uma caverna. Lá dentro, haviam sido encontrados milhares de corpos, dispostos em 3 câmaras. Os corpos da primeira camada eram de adeptos de uma certa ideologia política que tinham sido assassinados pelos membros de outro grupo, como vingança por injustiças cometidas. Na segunda camada jaziam os adeptos do segundo partido, liquidados alguns anos depois pelos membros do primeiro. O poder, naquele país,
mudará outra vez de mãos. Na terceira camada, jaziam novamente os partidários da primeira ideologia, dízima-dos pelos seus inimigos. O jovem, cujos parentes estavam entre os corpos da camada intermediária, mortos há quase 50 anos, indagado sobre se o morticínio teria um fim, respondeu: ouvindo os gritos de nossas mulheres e vendo-as chorar por seus filhos assassinados, poderemos encontrar a paz? Temos de vangar suas perdas. O homem do documentário achava que estava agindo livremente, mas não estava. Por amar cegamente, fora colhido numa rede de tragédias que já existia muito antes de seu nascimento, exigia-lhe obediência e, infelizmente, só iria terminar muito depois de sua morte. Quando o amor que une os membros de uma família age cegamente, exige obediência cega e, a menos que eles compreendam a dinâmica e tentem transformá-la, submetem-se, sem perceber, às leis implacáveis da justiça sistêmica, olho por olho, dente por dente. Em seguida, o dano é a simetria oculta do amor, Bert Hellinger 105 passado de geração para geração, e a família ampliada não encontra a paz. As leis sistêmicas que atuam no seio da família não respondem ao amor de um filho. No grupo familiar, o impulso para o equilíbrio é mais importante que o amor, e sacrifica prontamente o afeto e a felicidade individual para manter o equilíbrio da família ampliada. A luta do amor contra a dinâmica dos sistemas familiares é o começo e o fim das maiores tragédias. Fugir desse campo de batalha requer compreensão das ordens do amor e disposição para obedecer a elas com desvelo. A compreensão da simetria oculta do amor é sabedoria, segui-la com desvelo é humildade. Isso exige renúncia ao sentimento exagerado de autoimportância e a volta ao lugar devido na ordem familiar, com os que chegaram antes retomando os postos superiores na hierarquia. O jovem postado à entrada da caverna ama, mas ama como criança, o que o leva a assumir uma responsabilidade inadequada à sua posição. Seu amor infantil busca equilíbrio na vingança cega, como se novas mortes pudessem preencher o vazio de mortes anteriores. A paz não voltará ao seu clã familiar até que ele consiga ouvir os gritos de nossas mulheres, contemplar suas lágrimas e dizer-lhes com afeto: a perda foi grande. Reverencio o seu sofrimento. E, porque as amo, não desembainharei a essa espada e vou honrá-las ainda mais deixando que encarem a sua própria dor. Ela estará em melhores mãos que as minhas. No seu coração, toda avó quer que seus netos vivam em paz. Assim, a morte dos que se foram antes produz efeitos benéficos nos que vêm depois. Eis o amor supremo. O reconhecimento dos emaranhamentos pergunta: como detectar emaranhamentos sistêmicos? Existem sinais ou indícios característicos, algo que possamos captar. Hellinger, situações não resolvidas do passado expressam-se em relacionamentos posteriores sob a forma de ações impulsivas e deslocadas ou de sentimentos exagerados. A identificação com outra pessoa gera impressões como parece que não sou eu ou alguma coisa tomou conta de mim. Sempre que uma pessoa exibe emoções inusitadamente fortes ou comportamentos incompreensíveis, nos termos da situação atual, podemos suspeitar da existência de alguma complicação sistêmica. Isso também é verdadeiro quando a pessoa tem dificuldades inexplicáveis para conversar com outra ou reage de maneira incompreensível, como se estivesse sob o jugo de conflitos e ansiedades invisíveis. Pessoas que teimam sempre em ter razão costumam estar com emaranhamentos. Quando brigam com veemência e mordacidade excessivas, talvez estejam representando algum outro membro do sistema. Havendo um bode expiatório na família atual, usualmente houve outro na geração anterior e convém observar isso com cuidado. Qualquer reação ou emoção exagerada, deslocada ou ampliada pode denunciar uma identificação. Nós aprendemos a detectar os indícios de emaranhamentos. Esse senso se aprimora com a prática, como o ouvido se aguça para a música. Quando principiantes, distinguimos apenas as diferenças mais notórias, mas, graças à experiência, os matizes aos poucos vão sendo percebidos. Vou lhe dar um exemplo. O alvo errado na família, um jovem tinha fortes compulsões suicidas que nem mesmo ele compreendia. Sob outros aspectos, sua vida parecia normal. Explorando esses impulsos, contou ao grupo que, quando criança,
Perguntara ao avô materno: quando o senhor vai morrer e deixar espaço? O avô rira, mas a pergunta continuou a apoquentar o menino. A frase parecia deslocada no sistema. Eu lhe disse, essa frase pertence a outro membro do sistema, mas foi proferida pelo membro mais fraco e atingiu o alvo errado. Precisamos achar o autor e o alvo verdadeiros. Descobrimos então que o avô paterno do menino tivera um longo caso com a secretária e, durante esse tempo, a esposa contraíra tuberculose. A frase pertencia a esse avô. Não foi difícil imaginar quais deveriam ter sido então seus sentimentos para com a esposa. Por que você não morre de uma vez e deixa espaço para outra pessoa? O desejo do avô paterno foi atendido e a esposa morreu. Mas e não as gerações seguintes assumiram inocentemente a tarefa de castigá-lo. Prime Hiro, um de seus filhos, evitou que ele gozasse os benefícios da morte da esposa fugindo com a secretária. Depois a simetria oculta do amor, Bert Hellinger 106. O neto, o cliente, apanhou essa sentença fatídica, mas aplicou-a ao outro avô para depois voltá-la contra si mesmo. Eis a origem de sua compulsão suicida. Pergunta: pode-se perceber, numa constelação, se as emoções foram tomadas de outra pessoa ou pertencem aos próprios indivíduos? Hellinger: não, nem sempre. Às vezes, as emoções brotam durante a constelação. Com frequência, no começo, a pessoa sente alguma coisa que não faz sentido no contexto. E, então, possível que se trate de uma transferência. Nesse caso, solta um balão de ensaio para avaliar a hipótese. As reações dos representantes constituem, em geral, um indicador confiável da possibilidade de alguma identificação. Identificação. Um aspecto importante na solução de emaranhamentos é descobrir quem está faltando na família, quem foi dela excluído e, em seguida, conscientizar essa pessoa para que a união familiar se complete. Em regra, o excluído é aquele que sofreu ou foi vítima de alguma injustiça. Aos olhos dos outros membros, era quase sempre considerado mal, tendo sido alijado do sistema familiar porque isso parecia moralmente justo e correto. Em tais casos, os que permanecem sentem-se superiores do ponto de vista moral. A dinâmica nuclear é que alguém, no sistema, recorre a um pretexto moral para reivindicar um privilégio sistemicamente injustificado, ou seja, eu tenho mais direito de pertencer que você. A pressão do grupo para restaurar todos os seus membros e preservar a integridade exige que uma pessoa mais nova represente a excluída. A integridade do grupo frequentemente é mantida por identificação. Um jovem, sem ter consciência disso, assume os papéis, as funções e até os sentimentos de um membro mais velho excluído. Pergunta: há cerca de um ano, descobri que tinha uma meia-irmã. A notícia correu após a morte de meu pai. Até então, fora um segredo entre meu pai e minha mãe. Fiquei chocada com a reação dos outros membros da família. Fui a única a telefonar para ela. Não cheguei, porém, a conhecê-la pessoalmente e agora perdemos o contato. Hellinger: parece que você se identificou com ela. Tomou-lhe os sentimentos, por exemplo, o sentimento de não ter o direito de participar. A interrogante começa a chorar amargamente. Sim, esse sentimento é dela. Pergunta: o senhor está dizendo que o sentimento não é meu? Hellinger: bem, é seu quando você o experimenta, mas a meu ver está experimentando algo ligado ao que sua irmã deve ter sentido. Você poderá mudar isso imaginando-se ao lado dela, dizendo-lhe: você é minha irmã e eu sou sua irmã. A dor que você sente faz honra a ela. Sua atitude muda imediatamente. Ela sorri em meio às lágrimas. O grupo familiar recupera os expulsos, os ignorados, os esquecidos, os renegados, os mortos. Quando um membro legítimo do grupo é afastado, alguém, em outra geração, terá de compensar essa injustiça sofrendo o mesmo castigo. As pessoas indicadas para esse serviço não escolhem o seu destino. Na verdade, muitas vezes nem se dão conta do que está acontecendo e não podem defender-se. Elas reproduzem o destino do excluído e recriam sua experiência, com toda a culpa, inocência e demais sentimentos que integraram essa experiência. Identificação com o excluído de outro sexo no grupo.
Carla queixou-se de que se sentia incapaz de usar seus conhecimentos e experiência de vida. Ela acreditava que lhe era vedado saber ou compreender o que se passava em sua família. Esse excerto do trabalho de terapia começa na constelação. Aqui, busca-se uma possível identificação com uma pessoa excluída. Elingir, alguém foi excluído do seu sistema familiar? Carla, minha mãe teve um noivo. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 107 Hellinger, pode ser ele a pessoa excluída. Vamos instalá-lo na constelação. Quando o representante do noivo da mãe se apresenta, os demais imediatamente se acalmam. Carla, lembro-me de que mamãe me deu as pinturas que o noivo fizera para ela. Conservei-as todas. Não pensei nelas por muito tempo, mas sempre me foram caras. São realmente especiais para mim. Elingir, Carla, você parece ter se identificado com o ex-noivo de sua mãe. Se isso for verdade, deve ter achado difícil manter um bom relacionamento com seu pai, pois você representava o rival dele. O relacionamento com sua mãe também não deve ter sido fácil, pois você não só era filha como também representante do antigo noivo. Além disso, sentiu, sem dúvida, dificuldade em desenvolver um senso claro de si mesma como mulher, já que se identificava com um homem. A solução seria dizer ao ex-noivo de sua mãe, apontando para seu pai, é ele que me convém. Em seguida, ao pai, é você que me convém e eu não quero mais nada com esse homem. Então poderia retomar a posição de filha do casal e afastar-se do noivo. Com isso, a pressão para reproduzir-lhe o destino se dissolveria. Fez-se isso, então, na constelação. Carla, depois da constelação, mais que devo fazer para aprender? Essa é a minha pergunta. Elingir, dê tempo a você mesma. Às vezes, são necessários 1 ou 2 anos para que as imagens interiores completem sua transformação e tenham pleno efeito. Há também uma perda a encarar, a identificação com o homem que sua mãe parece ter amado muito. Esse é um passo decisivo para voltar à posição mais adequada, porém menos importante, no sistema. Carla, aliviada, sim, eu sou a filha. Elingir, exatamente. Essa foi a primeira lição. A identificação é um fenômeno estranho, quase sobrenatural. A dinâmica sistêmica da integridade familiar protege os direitos de qualquer pessoa excluída no passado e não se preocupa com os direitos dos que vêm depois. A justiça severa para os antigos ao preço de injustiça contra os mais jovens, e essa injustiça passa de geração em geração. Anseio incontrolável. Uma jovem sentia um anseio incontrolável, que não sabia explicar. Explorando esse estranho sentimento na constelação familiar, ficou claro para ela que o que estava sentindo não lhe pertencia, sim, à sua meia-irmã mais velha. Seu pai se divorciara da primeira esposa e voltará a casar-se, mas a filha do primeiro casamento não teve permissão para vê-lo novamente. A cliente conseguiu localizar a meia-irmã na Austrália, entrou em contato com ela e mandou-lhe uma passagem de avião para vir vê-la na Alemanha. Mas o destino não devia mudar. A caminho do aeroporto, a meia-irmã desapareceu e não pôde mais ser encontrada. A identificação é como uma compulsão sistêmica de repetição. Tenta recriar e reproduzir o passado para fazer justiça a uma pessoa excluída. Essa justiça, porém, é primitiva e cega, não traz solução. Segundo sua dinâmica, pessoas que vêm depois se enredam no destino de uma pessoa que veio antes. Ainda que seus atos sejam motivados pelo amor, elas assumem uma responsabilidade inadequada. Uma pessoa que vem depois nada pode fazer pela que veio antes, depois do fato consumado. Essa justiça retroativa apenas mantém, indefinidamente, o desequilíbrio sistêmico. Quem ela está tentando lavar? Uma terapeuta falou a seu supervisor de grupo sobre uma mulher que tinha compulsão por lavar as mãos. O supervisor perguntou-lhe, que mulher, no seu sistema, ela está tentando lavar? Tudo ficou claro quando a terapeuta inquiriu sua cliente. Depois da guerra, a irmã de seu pai caíra na prostituição para conseguir sustentar a família e contrair a sífilis. Embora tivesse feito isso para ajudar os familiares, e de fato, contribuísse para seu bem-estar,
é Fiorra repelida por eles e morrer abandonada. Culpas e tragédias alheias frequentemente parecem mais fáceis de assumir do que as nossas próprias. No entanto, viver a desgraça de outrem não gera energias para a vida. Para que a assimetria oculta do amor, Bert Hellinger 108 infortúnio seja útil ao desenvolvimento das energias, deve ser devolvido ao seu legítimo dono, que o terá de suporta R. Pergunta: como as pessoas que se identificam com excluídos ficam sabendo a respeito deles? Quais são os canais de informação? Hellinger: não sei bem como isso funciona. Trata-se apenas de um fenômeno que pode ser observado nas constelações e nas famílias S. Não o compreendo, mas felizmente essa compreensão não é necessária para a solução. Procuro evitar explicações teóricas. O que digo é o que observo, e não tenho outras pretensões. Gosto de restringir as coisas. Pergunta: quando, num sistema, alguém se identifica com um excluído, isso continuará nas gerações seguintes? Hellinger: parece que há um limite no tempo. O efeito das identificações vai diminuindo aos poucos, e chega um momento em que cessa. Se, por exemplo, um neto se identifica com o avô, por uma razão qualquer, e tem seus próprios filhos, não é provável que estes vão se identificar com o bisavô. Eu, pelo menos, raramente presenciei isso. Pergunta: pode haver identificação com os irmãos de um avô? Hellinger: é raro, e parece ocorrer apenas em casos extremamente trágicos. Só vi isso 2 ou 3 vezes. Pergunta: na terapia sistêmica e na hipnoterapia, o aqui e o agora são muito importantes. Como avalia a importância do passado no seu trabalho? Hellinger: acho que presente e passado formam uma polaridade inseparável. Por isso, trabalho com ambos. Pergunta: poderia explicar o que entende pela expressão dupla transferência? Hellinger: tudo que foi reprimido numa família tende a reaparecer nos membros menos capazes de defender-se. Estes são, em geral, os filhos e os netos. A dupla transferência é um subtipo da identificação. A primeira ocorre quando uma pessoa mais nova assume os sentimentos de uma pessoa mais velha via identificação. A segunda ocorre quando os sentimentos do excluído se voltam, não para um culpado, mas para um inocente. Inúmeros problemas de relacionamento exibem essa dinâmica, inclusive situações nas quais a vítima é tão frágil que não consegue reagir apropriadamente. Problemas desses envolvem não só as pessoas mas também a família inteira, da qual qualquer membro pode ser convocado para compensar os erros de outro. Um assassino na minha família, um homem de 40 anos, procurou ajuda psicoterápica porque tinha medo de ficar violento e estrangular alguém, ou ser estrangulado. Da análise de seu caráter e comportamento, nenhuma explicação resultou. Foi-lhe então perguntado: há um assassino na sua família? A investigação posterior revelou que um tio, irmão de sua mãe, era assassino. Ele tivera uma empregada que era também sua ama-nete. Certa feita, mostrou-lhe o retrato de uma mulher e pediu-lhe que cortasse e arrumasse o cabelo exatamente da mesma maneira. A amante usou esse estilo de cabelo por algum tempo. O homem levou-a para o exterior, matou-a e regressou com a mulher do retrato, que passou a ser sua nova empregada e amante. No entanto, foi preso e condenado à prisão perpétua. O terapeuta solicitou informações adicionais sobre a família do tio, especialmente os avós, na tentativa de descobrir de onde provinha essa tendem companhia. O paciente nada sabia do avô, mas disse que a avó era uma pessoa piedosa e respeitável. Mais tarde, esmiuçando a história da família, descobriu o seguinte: durante o Terceiro Reich, aquela senhora piedosa, com a ajuda do irmão, acusara o marido de ser homossexual. Em consequência, ele fora detido e levado para um campo de concentração, onde acabou assassinado. A boa senhora era a verdadeira assassina e dela provinha um impulso violento, pelo menos até onde pudemos rastreá-lo. O tio do cliente fora recrutado pela consciência do sistema familiar para a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 109 agir em favor do pai assassina do. O tio poupara a mãe, inconscientemente, redimir a injustiça cometida contra seu pai eliminando a mulher que amava.
O cliente repetia o que seus pais haviam feito e mostra ver a solidariedade para com ambos, para com a mãe, por causa do assassinato, para com o pai, por causa da prisão. E ele próprio sentia a turbulência sistêmica dessa série de injustiças como o medo de perpetrar violências. A dupla transferência também opera positivamente. Eis o exemplo. Estranho amor entre os participantes de um grupo de terapia. Havia um homem e uma mulher que tinham 3 filhos, o mais novo uma menina de 3 anos de idade. A ligação do homem com a menina era profunda, mas lembrava pouco o amor de um pai pela filha. Havia algo de tão íntimo e doce entre ambos que era bonito de se ver, mas essa intimidade, de algum modo, não parecia apropriada. Não era incestuosa, apenas não lembrava o amor normal entre um pai e uma filha. Algo estava errado. O que se descobriu foi que o pai do homem, avô da menina, tivera uma irmã gêmea falecida muito nova. O amor do homem pela filha refletiu do pai pela irmã gêmea. O sentimento fora transferido. O homem escreveu uma carta cerca de 1 mês após o término das sessões. Ele dizia que estavam todos felizes. Tinha a sensação nítida de ser o pai certo para a filha. Revelou que, de repente, se dera conta de que a chamavam de Didi, embora seu nome fosse Cláudia. E Didi era o apelido da gêmea falecida, coisa que, entretanto, ninguém notara. Isso foi um emaranhamento, porém não um problema grave como muitos outros. E foi também a solução. Pergunta: se eu me identificar com alguém, como conseguirei escapar dessa identificação? Ellinger: a identificação pode ser resolvida se a pessoa mais jovem, que estiver repetindo o destino de uma pessoa mais velha, compreender o problema. Ela então enfrentará o excluído ou ficará a seu lado, dando-lhe afetuosamente um lugar em seu coração. O afeto cria um relacionamento, e a pessoa alijada toma-se um amigo, um anjo da guarda, um amparo. Afinal, a identificação é o contrário do relacionamento. Quando me identifico com alguém, ajo e sinto como ele, mas não posso amá-lo porque não o considero como uma outra pessoa. Eu só posso amar quem está separado de mim. Se amo uma pessoa separada de mim, meu amor dissolve toda identificação que eu possa ter arquitetado. A pessoa identificada pode então voltar ao seu devido lugar na família, restabelecendo-se dessa forma o equilíbrio do sistema. Dado que a identificação não é experimentada conscientemente, imitar sentimentos não fornece pistas eficazes para sua solução, e aprender a expressar sentimentos também não desfaz identificações. Quer dizer que, quando o problema se prende a uma identificação ou desequilíbrio na família, o terapeuta não esperará que o cliente encontre a solução por si mesmo, a solução só será obtida pelo exame acurado da dinâmica do grupo. Existe um fenômeno paralelo no corpo físico. Muitas são as condições perigosas de que não temos consciência, mas, mesmo assim, causam danos. A radiação exemplo. A despeito do sentimento equivocado de que tudo vai bem, fatos trágicos ocorrem frequentemente nos sistemas de relacionamento. Cabe ao terapeuta entender os processos sistêmicos que porventura possam ajudar o cliente a encontrar uma solução. Esta traz consigo a sensação de alívio, de paz e contentamento. Numa constelação familiar, é possível perceber a mudança do sistema quando o excluído retoma uma posição honrosa na família. Então, a tranquilidade, a ordem e a plena participação se seguem. Todavia, não é bom confiar cegamente no conhecimento teórico de sistemas familiares, pois há sempre variações sobre os temas comuns e cada família é diferente. O trabalho se desenvolve sempre à base de tentativa e erro, temos de arriscar várias possibilidades até encontrar uma que funcione. Se não houver alívio, a solução nos escapou, apesar de todas as teorias invocadas. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 110. A tendência das famílias a buscar o próprio equilíbrio, compensando uma tragédia com outra, pode ser anulada quando os membros se dispõem a encontrar esse equilíbrio num nível superior, por exemplo, dignificando o membro excluído em vez de repetir seus erros. Isso é possível se os mais jovens aceitarem o cu e os mais velhos puderem dar, respeitando o pus, apesar da natureza de seus atos. A certa altura, o passado, bom ou mau,
tem de ficar no passado para que o sistema encontre a paz. Membros excluídos tornam-se fonte de bênçãos e não de intimidações quando são reinstalados como hóspedes na alma. E quando alguém que pertence ao sistema reencontra seu lugar no coração dos outros membros, todos mergulham na plenitude e na serenidade. Se o permitirem, eis aqui uma história que cria o que descreve. O retorno este é um convite para uma jornada ao passado, em visita a lugares onde aconteceram coisas muitos anos atrás, como velhos soldados a percorrer os campos de batalha em que foram postos duramente à prova. Agora, todos os perigos passaram, todas as dificuldades foram superadas. As chagas da terra cicatrizaram. A relva voltou a crescer a longo tempo, os arbustos florescem, as árvores estão pejadas de frutos cujo perfume embalsama o ar. E mesmo difícil reconhecer o lugar, parece tão diferente da lembrança que temos que precisamos de ajuda para atinar com o caminho. Enfrentamos o perigo de muitas maneiras. A criança treme de medo à vista de um cão enorme. Chega a mãe, levanta-a e aperta-a nos braços. A tensão desaparece, os soluços irrompem. E logo, da segurança dá-lhe suave regaço, a criança contempla calmamente o animal. Às vezes não suportamos a visão de nosso próprio sangue, mas, se desviamos o olhar, mal sentimos a dor. Grande alívio, desviar o olhar, um sentido atuando independentemente do outro, não mais se concentrando todos naquele único evento. Já não estamos acabrunhados. Podemos observar, ouvir e sentir a realidade, conhecer o que independe de nossos medos. Essa jornada permite que cada um de nós, segundo a vontade individual, veja tudo, mas não ao mesmo tempo, experimente tudo, mas não o sem proteção. Assim, as coisas importantes são isoladas das que não o são. E quem quiser mandará outra pessoa em seu lugar, como sonhador em sua confortável poltrona doméstica, a devanear de olhos fechados. O sonhador se põe a caminho, resolve tudo o que precisa ser resolvido, mas ainda assim lá está seguro em sua casa, adormecido. A jornada nos conduz a uma cidade outrora rica e famosa, mas hoje uma cidade fantasma cheia de vazios. As minas de ouro estão em ruínas, as casas desabitadas ainda estão intactas, o teatro de ópera em bom estado, à espera do público. Mas tudo foi abandonado e só restaram lembranças. Quem viaja por ali procura e encontra um guia, e, seguindo-o, acha o lugar onde as recordações despertam. Foi nesse lugar que, há muitos e muitos anos, fatos dolorosos aconteceram. Agora, porém, o sol brilha, aquecendo a cidade abandonada. As ruas, no passado isto antes de vida, estão calmas. O viajante sobe e desce as ruas, encontra a casa lembrada, mas hesita em entrar. O guia entra sozinho para ver se há segurança e inventariar o que foi deixado. Aguardando do lado de fora, o viajante contempla a rua deserta, evocando vizinhos e velhos amigos, trazendo de volta o tempo dos risos, a descuidada infância alimentada com o júbilo da vida, curiosa de experimentar coisas novas, arrastada para a aventura do grande desconhecido, em desafio ao medo. E o tempo passa. O guia faz um sinal. O viajante dirige-se para a entrada da casa e dá-se conta de tudo que as pessoas poderiam ter feito para ajudar aquela criança a superar as dificuldades dos dias idos, pessoas fortes, afetuosas, sábias. É como se essas pessoas estivessem presentes, como se suas vozes pudessem ser ouvidas, como se seu apoio fosse sentido. O guia toma o viajante pela mão e ambos entram na casa. Segurando com firmeza a mão do guia, o viajante observa serenamente o quarto, fixando-se ora num objeto, ora em outro e, finalmente, no conjuntor, tal qual deveria ter sido no passado. Estranho como tudo parece diferente quando observado de um ponto central, na companhia do guia. Lembranças de há muito esquecidas regressam livremente, e muitos fragmentos encontram seu lugar no conjunto. O viajante espera pacientemente até compreender. Junto com as memórias, irrompem as velhas emoções, e, junto com o sofrimento, irrompe o amor. E a simetria oculta do amor, Bert Hellinger 111 Como voltar ao lar,
algo subsiste à vingança, ao certo e ao errado, enquanto o destino segue o seu curso, a humildade cura e a pureza de alma traz serenidade. O viajante respira profundamente e libera antigas tensões, que desaparecem como água derramada no deserto. O guia então se volta e diz: talvez você tenha levado daqui alguma coisa que não lhe pertence, uma culpa, uma enfermidade, uma crença, um sentimento que não eram seus. Quem sabe se uma decisão então tomada não o prejudicou? Deixe aqui tudo que pertence ao lugar. Essas palavras produzem efeito. Com um profundo suspiro, o viajante se sente finalmente livre de um pesado fardo. O guia prossegue: mas talvez você tenha deixado aqui algo que deveria levar, uma habilidade ou desejo, alguma culpa ou inocência, possivelmente uma recordação ou esperança e, mesmo, a coragem para viver plenamente a vida. Apanhe o que perdeu ou deixou e leve-o consigo para o futuro. Também essas palavras produzem efeito. Revendo o que perdeu e reclamando o que devia ser reclamado, o viajante sente a terra sob os pés e o pé só transbordante de sua substância pessoal. O guia o leva para mais longe, até chegarem a uma porta oculta. Abrem-na, e por fim enconatram a reconciliação. Já não há mais nada a resolver nessa velha casa. Sentindo-se pronto, o viajante agradece ao guia e enceta a jornada de volta. De novo em casa, procura acomodar-se à liberdade e à força recém-encontradas. Mas, secretamente, já planeja a próxima viagem, desta feita para uma terra desconhecida. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 112 transcrito vínculos N a família de origem. E o caso seguinte foi transcrito de um vídeo feito durante um seminário para terapeutas sistêmicos profissionais. Mais de 20 pessoas com doenças graves, juntamente com seus médicos e psicoterapeutas, foram convidadas a participar do círculo interno, enquanto um grupo maior de profissionais de saúde mental observava os trabalhos. A presença do médico ou psicoterapeuta de cada paciente propiciava a continuidade de tratamento. A constelação familiar que se segue foi a primeira do seminário de 2 dias. Uma breve introdução e 4 diálogos curtos, com intervenções sem importância, foram omitidos do transcrito. Irene está na quadra dos 30 anos. Hellinger: olá. Como se chama e o que há atrás aqui? Irene: sou Irene. Tenho câncer. Hellinger: que tipo de câncer? Irene: câncer das glândulas linfáticas. Hellinger: há quanto tempo tem a doença? Irene: há cerca de 1 ano. Antes, tive câncer de bexiga, que precisou ser removida. Houve metástases para as glândulas linfáticas. Hellinger: venha até aqui e sente-se ao meu lado. Vou lhe fazer algumas perguntas sobre sua família e depois colocar sua constelação familiar. E casada? Irene: sou. Hellinger: tem filhos? Irene: sim, 2 meninos. Hellinger: você ou seu marido já tiveram outro relacionamento importante? Irene: não. Hellinger: morreu algum filho em suas famílias? Irene: na minha, sim. Hellinger: quem? Irene: meu irmão. Tinha 14 meses. Hellinger: de que morreu? Irene: teve sarampo e não resistiu. Hellinger: ele era mais velho ou mais novo que você? Irene: 1 ano mais novo. Hellinger: vamos colocar primeiro a constelação de sua família de origem. Isso inclui seu pai, mãe, você e seu irmão. Há outros membros? Irene: tenho mais 2 irmãos. Estão vivos. Hellinger: já colocou uma constelação familiar antes? Sabe como funciona? Irene: sei. Hellinger: está bem, vá em frente. Escolha alguém para representar o seu pai. Irene hesita. Vamos, não importa muito quem você escolha. Muito bem, agora os representantes para os outros membros da família. Deixaremos de fora seu irmão falecido, no princípio. Reúna os representantes aqui, no centro do círculo. Irene acomoda os representantes no lugar indica do
Ótimo. Agorra coloque. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 113. Os em relação um com o outro, em silêncio. Tome-os pela mão, um de cada vez, e leve-os para seus lugares. Faça como achar melhor. Pensar a respeito não ajuda em nada. Para os representantes, vocês também não precisam conversa R. Apenas se concentrem e prestem atenção à mudança de sensações enquanto ela os posiciona. Para Irene, depois que ela concluiu a tarefa agora, dê a volta ao grupo. Concentre-se e examine se a constelação está a acertar, mudando o que achar que deve ser emildado. Devagar. Agora, escolha alguém para representar o irmão falecido e coloque-o na constelação. Em seguida, sente-se de modo a poder ver tudo. Legenda: P. Pai, M. Mãe, um representante de Irene, mais 2. Segundo filho, falecido com 14 meses de idade, 3. Terceiro filho, 4. Quarto filho. Mãe, meu coração bate forte. As crianças estão tão distantes. Não me sinto nada bem. Hellinger, para o representante de Irene, como se sente? Representante de Irene, estou muito longe de minha mãe e sinto-me bem ao lado de meu irmão. Terceiro filho, o mesmo digo eu. Estou feliz ao lado de minha irmã. Não tinha ideia do que o meu outro irmão está fazendo. Hellinger, para o quarto filho, como se sente? Quarto filho, não tenho vínculos com minha família. A única pessoa que posso ver é o meu irmãozinho falecido e gostaria muito de sair daqui. Estou com dor de cabeça. Hellinger, para o irmão falecido e você, como se sente? Irmão falecido, não sei quem é essa gente. Estou olhando na direção oposta. Não me sinto especialmente bem, risos. Hellinger, posso imaginar. Para Irene, o que aconteceu de significativo na família do seu pai? Irene, o pai dele morreu cedo, quando ele estava na 4ª série. Papai realmente sofreu muito por causa disso. Não pôde aprender uma profissão como desejava porque a mãe dele era uma pessoa fraca e nunca conseguiu recuperar-se. Hellinger, isso não nos ajuda em nada. É apenas a descrição de um caráter. As coisas que realmente aconteceram é que são úteis. Por exemplo, saber que o pai dele morreu cedo. Escolha alguém para representar o pai de seu pai e instale-o na constelação. Para Irene, enquanto ela instala o avô paterno. Irene, cuidado. Você não foi suficientemente respeitosa quando começou a montar a constelação. Eu quase interrompi o trabalho porque você não estava levando a coisa a sério. Não se concentrou. Como sabemos, isso acontece frequentemente com pessoas que têm câncer, elas não se concentram. Às vezes chegam a evitar soluções. Inconscientemente, acreditam que é mais fácil morrer. Deixei-a prosseguir, mesmo percebendo que você não estava instalando os representantes com o devido respeito, porque sei que pessoas com câncer têm essa dificuldade. Agora, vejamos, qual é o lugar do pai de seu pai? Coloque-o lá. Irene, o problema é que eu não sei onde colocá-lo. Hellinger, sim, você está distante de sua própria alma, de sua porção que sabe o que lhe convém. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 114, para o representante do pai onde imagina que seu pai deveria ficar? Para o grupo estão vendo? Ele imediatamente me indicou, coeme o olhar, onde seu pai deveria ficar. E aqui, muda o avô de posição. Hellinger, ao irmão falecido como se sente com o seu avô nessa posição? Irmão falecido, um pouco melhor que antes. Hellinger, sim, percebo isso no seu rosto. Para o grupo, o terapeuta sempre observa o efeito de toda mudança na constelação. As reações espontâneas dos representantes dão as melhores informações. Para o irmão mais novo, como se sente? Quarto filho, muito melhor. Hellinger, para o pai e você? Pai, melhor. Acréscimo a legenda, mais a P, avô paterno, falecido quando Irene tinha 10 anos de idade. Hellinger, para o grupo tem uma hipótese sobre a dinâmica dessa família.
Suponho que o pai deseja seguir seu próprio pai. Vou mostrar-lhes. Instala o pai atrás do avô. Para os irmãos 2 e 4, irmão falecido e irmão mais novo, agora vocês dois virem e se encarem a sua família. Elingir, para o grupo A, perceberam a reação imediata da mãe? Para a mãe, como está se sentindo neste momento? Mãe, melhor, profundo suspiro de alívio. Elingir, para o irmão mais novo, cujo rosto começara a brilhar, sim, isso é óbvio. Para o irmão falecido, cujo rosto também está radiante, você também. Para o representante de Irene, e você, como está se sentindo agora? Representante de Irene, um pouco mais alegre quando olho para o meu irmão falecido. Elingir, como é o relacionamento com o seu pai? Representante de Irene, pouco me importa se ele está aqui. Assimetria oculta do amor, Bert Elingir 115 Elingir, para Irene então, o que faremos com esta família? Irene, junte-os para que não fiquem olhando em direções diferentes. Elingir, acha mesmo que é tão simples assim? Que basta mudá-los de posição à vontade para que isso produza efeito positivo. Venha aqui e tome o seu lugar na constelação, a fim de trabalharmos com você diariamente. Para o representante de Irene, agora pode sentar-se. Muito obrigado. Irene assume o seu posto. Elingir, como se sente o avô? Avô paterno, não muito bem. Não sei o que aconteceu a essa gente às minhas costas depois que morri. Elingir, para o pai, como está se sentindo, melhor ou pior? Pai, um pouco melhor, mas não posso ver o rosto do meu pai. Elingir, então, vou virá-lo e colocar você ao lado dele. Elingir, para o avô está bem assim? Avô paterno, enfim, posso ter uma visão geral da situação. Que bagunça! Pai, sinto-me melhor que antes. Meu ângulo de visão aumentou. Elingir, para a mãe, agora você pode ver o seu marido de novo. Que tal? Mãe, bom. Elingir, fique perto dele. Mãe, bem melhor. Elingir, para o grupo essa é, de um modo geral, a mesma posição de antes. A mulher está de novo perto do marido, mas agora o avô falecido está presente. Pode-se perceber a diferença quando alguém que morreu cedo volta ao sistema. Para Irene, como se sente? Irene, antes eu tinha a sensação de que cada um estava cuidando de si mesmo, mas agora melhorou um pouco. Percebo uma certa união. Assimetria oculta do amor, Bert Elingir 116 Elingir, seu irmão falecido era lembrado na família ou não? Irene, era lembrado. Não com muita frequência, mas de vez em quando pensávamos nele. Elingir afasta um pouco o avô e alinha os filhos diante dos pais, por ordem de nascimento. Elingir, para Irene, que acha disso? Irene, muito bom. Na verdade, não consigo sentir nada intensamente. Meus sentimentos estão um tanto embotados. Elingir, tente distanciar-se um pouco. Elingir afasta-a da família, deslocando-a para um lado. Elingir, para o pai, como se sente depois que ela mudou de lugar? Melhor ou pior? Pai, não tão bem. Mãe, pior. Elingir, para o irmão falecido, e você? Irmão falecido, pior. Terceiro é filho, eu também. Quarto filho, pior. Elingir, para Irene, e você? Irene, sinto-me bem aqui sozinha. Murmúrio de surpresa no grupo. Elingir, para o irmão falecido, quero fazer uma pequena experiência com você. Venha até aqui e fique na frente da sua irmã, olhando para ela. Assimetria oculta do amor, Bert Elingir 117 Elingir, para Irene, após longa pausa, que está acontecendo? Irene, sinto vontade de chorar. Não sei por quê. Elingir, para o irmão falecido, como se sente? Irmão é falecido, não sei exatamente. Percebo que ela está muito comovida. Elingir, como se sente vendo-a comovida, melhor ou pior? Irmão falecido, melhor ou pior? Melhor, creio eu. Elingir, o que está acontecendo exatamente?
Irmão falecido, rindo na verdade, eu também estou muito comovido, mas não consigo responder em melhor ou pior. Elinger, para Irene agora, vá para o seu antigo lugar. Para o irmão faleci, do quanto a você, fique na frente de seus pais, mas de costas para eles. Para os pais pousem a mão suavemente nos ombros dele. Elinger, para o grupo esse filho foi excluído da família. Percebem isso? Veem como se sente profundamente comovido quando consegue aproximar-se dos pais. Eles sem dúvida o repeliram. Para Irene, que está acontecendo com você agora? Irene, meus sentimentos continuam embotados, tão embotados que não sei dizer o que está acontecendo. Nem mesmo pensar consigo. E como se me encontrasse num quarto vazio. Elinger, para o grupo eis aí, por assim dizer, os sentimentos de uma pessoa morta. Ora, quem morreu na família? O irmão. Irmão falecido, realmente, eu estava bastante comovido. Elinger, para o grupo não sei o que é melhor para eles. Com base na última constelação e na nossa experiência, presumo que Irene esteja tentando, inconscientemente, seguir o irmão na morte e que esse é um dos fatores de sua doença. Ela quer segui-lo, ficar com ele. Longa pausa. Não, eu não creio que possa fazer alguma coisa para detê-la. Para Irene, quem poderia deter você? A simetria oculta do amor, Bert Elinger 118 Irene, eu mesma? Elinger, acha mesmo que poderá levantar-se puxando os próprios cabelos? Irene, não sei. Quem, então? Elinger, conheço uma pessoa. Irene, é mesmo? Começa a soluçar. Elinger, respire, abra os olhos. Com muita delicadeza. Venha comigo. Torna-a pelo braço e leva-a para diante do irmão falecido. Elinger, para Irene, abrace-o. O representante do irmão hesita. Vá, abra-se-a. Está tudo bem. Para Irene, que ainda soluça incontrolavelmente. Respire fundo e mantenha a boca aberta. Qual era o nome de seu irmão? Irene, Peter. Irene, querido Peter. Elinger, diga-lhe, estou indo também. Irene hesita. Elinger, gentilmente, é bom dizer-lhe isso. Irene, estou indo também. Elinger, respire. Boca aberta. Diga que estou indo também. Irene, respira profundamente, entre dois soluços. Estou indo também. Estou indo também. Elinger, respire fundo e deixe que a frase flua livremente. Estou indo também. Irene, estou indo também. Soluça por algum tempo e vai se acalmando aos poucos. O representante do irmão abraça-a ternamente. Elinger, para o irmão falecido, como se sente ao ouvi-la dizer isso? Irmão falecido, quero confortá-la. Elinger, é claro. Diga-lhe Irene, fique. Irmão falecido, Irene, fique. Elinger, diga-lhe basta que venha mais tarde. Irmão falecido, basta que venha mais tarde. Irene começa a chorar de novo. Elinger, após longa pausa. Irene está calma. Irene, acho que já é o suficiente. Está bem assim? Ela confirma com um aceno. Ótimo. Para os representantes, obrigado pela ajuda. Agora podem sentar-se. Para o grupo doenças graves, suicídios ou tentativas de suicídio e acidentes são algumas das coisas que frequentemente presenciamos em psicoterapia. São motivadas pelo amor, o amor de uma criança. As crianças amam de acordo com um sistema de crenças mágicas. Para elas, o amor significa, para onde você for, eu vou também. O que você fizer, eu farei. Eu amo o tanto que quero estar sempre com você. Isto é, vou acompanhá-lo na doença e vou acompanhá-lo na assimetria oculta do amor. Bert Elinger 119 Morte. Quando alguém ama dessa maneira, fica evidentemente vulnerável às doenças graves. Mas como se sente a pessoa amada assim? Que fará ao perceber que sua doença ou morte está tomando uma criança doente? Para o representante do irmão falecido, como se sentem essas pessoas?
Mal, não é? Exatamente. Suas reações mostraram isso com a maior clareza. Para o grupo nas constelações, sempre observamos que os mortos, os doentes e os que padeceram um destino adverso querem que os sobreviventes estejam bem. Uma morte ou infortúnio é suficiente. Os mortos querem bem aos vivos. Não é apenas a criança que ama, amam também todos os que sofreram ou morreram. Para que se dê a cura sistêmica, Irene precisa reconhecer o amor do irmão falecido e reverenciar o destino dele. Para Irene, os bons desejos de seu irmão podem curá-la. Seria uma solução. Está tudo bem com você? Irene, mais que isso. Elingir, ótimo. Você se saiu muito bem. Acolha na alma a força do amor do seu irmão. Certo? Irene, certo. Elingir, excelente. Para o grupo bem, essa foi a nossa primeira constelação. Como viram, às vezes é possível trazer à luz uma dinâmica familiar oculta, dinâmica que pode ser a causa ou, pelo menos, um fator da doença. Mas viram também que a dinâmica familiar indica o caminho para uma solução eficaz. Alguma pergunta? Irene, não sei bem o que o senhor quer dizer com reconhecer o amor do irmão falecido e reverenciar o destino dele. Elingir, quando uma criança morre, os outros membros da família tendem a ficar atemorizados, em parte, talvez, porque eles também, até de modo inconsciente, sentem o tipo de amor que os leva a desejar seguir a criança. Para conter o medo, eles calam seus sentimentos. De fato, expulsam a criança de seus corações e almas. Podem falar do filho, mas seus sentimentos estão embutados. Assim, mesmo morta, a criança continua a influenciar o sistema familiar, sufocando-lhe os sentimentos. Para que o amor triunfe, o filho precisa ter um lugar na família, como se estivesse vivo. Os membros sobreviventes têm de dar largas a seu afeto pela criança e a seus sofrimentos. Devem exibir o retrato do morto ou plantar uma árvore em sua memória. Porém, o mais importante é que o tenham sempre consigo, permitindo que o amor por ele ganhe vida. Para Irene você pode, por exemplo, mostrar seus filhos ao irmão falecido. Para o grupo muita gente age como se os mortos tivessem ido embora. Mas para onde iriam? Sem dúvida, estão fisicamente ausentes, mas o efeito que continuam a provocar nos vivos assegura a sua presença. Quando ocupam o devido lugar na família, os mortos são benéficos. Do contrário, causam ansiedade. Se têm seu lugar, ajudam os sobreviventes a viver, em vez de alimentar-lhes a ilusão de que devem morrer também. Questões correlatas pergunta: quando eu estava representando, tive sentimentos e ideias realmente estranhos para mim. Era como se eu fosse uma outra pessoa, como se me houvesse transformado de fato na pessoa representada. Por que isso acontece? Pode dizer alguma coisa a respeito desse fenômeno? Elingir, estranho, não? Não sei por que acontece. Apenas observo o fato e aproveito-o. Os observadores às vezes não acreditam na força do fenômeno até terem a oportunidade de ser, eles próprios, representantes. Quando os representantes se sujeitam de boa vontade ao papel, a informação que se toma disponível beira o sobrenatural. Certa vez, uma médica representava a mãe numa constelação e, de repente, sentiu uma dor aguda no peito e no braço esquerdo, ficando coberta de suor frio. Imaginou que estava tendo um infarto. Descobriu-se que a mãe a quem ela representava sofrera realmente um sério ataque cardíaco 6 semanas antes. Outro representante começou a apresentar sintomas de epilepsia, e descobrimos que o homem a quem ele representava era epiléptico. Coisas assim acontecem o tempo todo. Não posso explicá-las nem tento fazer isso. Gosto de apegar-me ao que posso ver e evito especulações. Aprendi, com a experiência, a acreditar no que emerge das constelações. As reações físicas à simetria oculta do amor, Bert Hellinger 120 espontâneas dos representantes propiciam excelente informação sobre o efeito do sistema em seus membros. Pergunta:
mas os representantes não projetam seu próprio material no papel que desempenham? Como você sabe se o que eles dizem tem algo que ver com esse papel? Ellinger, sim, às vezes fica claro que os representantes estão trazendo seu próprio material para a constelação, circunstância em que o terapeuta deve removê-los e substituí-los. Outras vezes o papel é tão difícil que os representantes não conseguem sustentá-lo por muito tempo, como quando interpretam um assassino, um estuprador de crianças ou um tipo parecido. Nesses KSOS, o efeito negativo do papel é forte demais. Contudo, ressalvadas essas exceções, eu sempre encaro o que emerge como uma função do papel e só do papel. Essa orientação preserva a saúde do trabalho. Se o material da própria pessoa se mistura com sua experiência do papel, ela fica bastante confusa e o terapeuta perde a visão do todo. Já me sucedeu ter a sensação de que as pessoas estavam projetando seu material no papel, decidi removê-las, mas apenas para constatar que seus substitutos reagiram da mesma maneira. Pela minha experiência, quase sempre é possível confiar nos representantes e reconhecer que estão fornecendo informações úteis sobre o sistema. Pergunta: às vezes, quando você deslocava as pessoas por pouco que fosse, eu sentia uma nítida mudança no meu corpo. No fim, sobrevinha uma sensação física de descontração completa, do tipo, agora tudo está certo. Eu poderia falar a respeito dessa sensação de ajustamento e descontração? Ellinger, quando todos se descontraem numa constelação, concluo que o sistema está se aproximando do equilíbrio e que cada qual encontrou seu lugar e função apropriada. Dou o nome de simetria oculta do amor às leis sistêmicas que operam nessas constelações e geram a sensação física de ajustamento e descontração. A simetria oculta do amor é o que enseja a sensação física de ajustamento que você mencionou. Ela promove a cura e a comunicação na família. O objetivo deste seminário cifra-se no aprendizado de como ajudar as famílias a encontrar essa simetria. Todos podem perceber com que facilidade e profundidade o amor flui num sistema ordenado. Até os representantes se comovem com o que sentem. A sensação física de que tudo está certo é o que toma a presente abordagem fenomenológica e não apenas mais uma teoria sobre o funcionamento familiar. Testamos e observamos cuidadosamente até perceber essa reação. Em nosso trabalho, estamos sempre em busca de soluções, de contingências sistêmicas que alimentam o livre fluxo do amor e da significação. Pergunta: o senhor disse que o amor do irmão poderia curar Irene, mas ele era uma criança quando morreu. O que foi encenado aqui não é o que realmente se passou com ela na família. Como saberemos se, de fato, um bebê ama a irmã? Ellinger, para o grupo eu só lido com o que acontece diante de meus olhos. No final da constelação, todos os presentes viram e sentiram que alguma coisa forte aconteceu quando Irene encarou seu irmão. Todos nos sentimos bem, cheios de afeto. O que vimos e sentimos foi o efeito do amor do irmão. Isso é uma metáfora descritiva para o que Irene sentiu diante do representante do irmão, para o que nós todos sentimos. Trata-se de um nome para a boa dinâmica que testemunhamos. E essa dinâmica é, no momento, real traz esperança. O que quer que suceda a Irene será melhor se, em vez do que acontecia na família dela antes, ela puder contar com essa boa dinâmica. Pergunta: todos percebemos que houve um movimento impressionante e creio que ninguém deixou de ficar profundamente emocionado. Mas o que significa esse trabalho em termos do que Irene pode esperar? Seu câncer foi curado? Existem pesquisas sobre os efeitos, a longo prazo, desse trabalho? A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 121 Hellinger, não responderei diretamente à sua pergunta. Não convém, no momento. Explico-me. Como Volcker disse, todos sentimos a atuação de uma forte dinâmica, mas o resultado final não está sob o nosso controle. O benefício que acontecer ocorrerá graças ao que chamei de o amor de seu irmão. Ele constitui uma dinâmica nova no seu sistema e devemos evitar toda tentação capaz de distraí-la, ou a nós, da percepção dessa dinâmica. Quando prestamos atenção à dinâmica do amor dentro de nós, entramos num estado mental diferente do que experimentamos quando pensamos em resultados.
Se pensarmos em resultados, logo nos dispersaremos e bloquearemos o efeito benéfico do amor. Eis o motivo por que, ao trabalhar como terapeuta, jamais cogito de resultados. Eu não desejo nem mesmo conhecê-los. Se eu começar a pensar em resultados, deixarei de ver o que está acontecendo às pessoas na minha presença. Minha atenção vagueará pelo futuro e procurarei fazer com que as coisas aconteçam no meu interesse, não no interesse do cliente. Assim, o tipo de amor que vimos e sentimos há pouco não se manifestaria. Numa situação como esta, a cura que porventura ocorrer será exclusivamente por causa do amor no sistema familiar. Quanto ao resultado, não é comigo. Disponho-me a ajudar a família a encontrar uma solução que deixe o amor dos membros visível e fluido, mas depois disso minha tarefa termina. Retiro-me então, certo dos bons efeitos do amor. Fim do trabalho, esqueço as pessoas envolvidas, e desse modo, elas ficam em paz para completar a tarefa como bem entenderem. Eu acredito na força benfazeja de seu amor e, porque acredito nela, deixo intacta a sua liberdade, deixo-as livres para mudar ou não. Mas não posso fazer sem violar ou desrespeitar o amor. Não afirmo que essas experiências sejam coisa diversa do que vocês viram aqui, e, é claro, não tenho a pretensão de curar o câncer. O que faço é uma coisa pequena, simples e bem mais modesta. Tento ajudar pessoas a encontrar boas dinâmicas em seus sistemas familiares, ampará-las em sua caminhada. Se houver uma cura surpreendente, ficarei feliz por elas, mas eu não quero ser informado. Para mim, basta o amor que todos podemos ver em ação. Considerações adicionais. O terapeuta de Irene contou que ela se viu livre dos sintomas por 7 meses depois da constelação. Sua vida familiar era tranquila e alegre. Depois, deu entrada no hospital porque não estava se sentindo bem. Os médicos não encontraram novas metástases e ela logo teve alta, sem nenhuma outra prescrição. Passou os próximos 3 meses agradavelmente em casa, com a família, e faleceu dias depois de voltar pela última vez ao hospital. HB